Existe um dilema muito antigo na humanidade que, independente da sua religião, filosofia de vida, crença que você segue, em algum momento ela faz parte da jornada de qualquer pessoa. É uma batalha tanto interna quanto externa que nós passamos, que faz parte de um processo de amadurecimento, um processo de integração. Muitos chamam esse dilema de bem e mal, luz e trevas, como se fosse uma espécie de uma batalha cósmica interminável. E nesse vídeo nós vamos refletir sobre esse assunto de um ponto de vista espiritual e esotérico. Em um contexto mais amplo na espiritualidade, existe uma discussão sobre essa dualidade entre o bem e o mal, ou sobre luz e sombra, como se fosse uma batalha que não tem fim. E isso também é muito representado em grandes histórias ao decorrer da história da humanidade, onde há um herói e um vilão, um salvador e um destruidor, o caminho da luz, o caminho das trevas, o lado da luz e o lado negro da força. Mas mesmo que o herói, o salvador, o lado da luz vença, o lado da escuridão, o vilão, o destruidor, eles sempre retornam, seja através do próprio ressurgimento ou pela influência e legado que eles deixam influenciando outras pessoas. E esse dilema, esse debate, essa reflexão, ele é muito importante, pois ele faz parte de um processo de amadurecimento do ser como um indivíduo. E o objetivo desse vídeo não é trazer respostas prontas, mas sim instigar o questionamento, a reflexão, para que você mesmo possa tirar suas próprias conclusões sobre esse tema, onde não há certo ou errado, e sim o que faz sentido para você. E agora, para a gente criar uma base para a gente refletir sobre esse tema, nós vamos falar um pouco sobre psicologia analítica do ponto de vista do Carl Gustav Jung. Jung, nas suas obras, ele fala sobre um tal processo de individuação ou de integração, que é um processo em que o indivíduo ele tem que unir aspectos conscientes e inconscientes da sua psique, para que ele possa se tornar um indivíduo pleno, realizado e completo, entre aspas. Ou, segundo seus próprios termos, encontrar o seu self, que seria a si mesmo ou o centro da sua psique. E nesse processo, o maior desafio é você entrar em confronto com as suas próprias sombras. Mas o que são essas sombras desse ponto de vista do Jung? Essas sombras são aspectos da nossa personalidade que nós reprimimos ou que nós negamos ou recusamos, mas que estão dentro de nós. É como se você pegasse esses aspectos e colocasse num quartinho escuro dentro de você e deixasse ele fechado. E essas características, essas informações, elas podem ser emoções, sentimentos, traumas, traços de personalidade, habilidades, potencialidades, qualidades e até valores. Então, não necessariamente são coisas negativas, mas são coisas que nós reprimimos ou recusamos em nós por conta de algum julgamento que nós sofremos ao decorrer da nossa vida, onde alguém, mesmo que não intencionalmente, acabou julgando aquilo como algo inadequado, como algo imoral, como algo negativo, vergonhoso ou até mesmo demoníaco. E a partir desses julgamentos, nós vamos reprimindo um aspecto de nós, que ao invés de ter sido manifestado dentro de uma situação de controle e com consciência, aquilo foi guardado ou reprimido. E quanto mais nós reprimimos essas características, mais força psíquica elas ganham. E isso vai gerando neuroses, distúrbios e podendo até se desenvolver como doenças ou patologias. Um exemplo: provavelmente você conhece alguém, se não for o seu caso, de uma pessoa que tem grandes habilidades numa determinada área específica desde a sua infância, mas por conta de julgamentos ou por conta de uma certa repressão, que aquela habilidade era julgada como inútil ou que aquilo não iria pagar as suas contas no futuro, aquela habilidade ela foi reprimida. E por conta da repressão dessa habilidade, desse aspecto, dessa característica, isso gerou uma frustração naquela pessoa. E por conta da não expressão daquela habilidade, essa pessoa hoje tem uma vida infeliz, ou pelo menos uma grande insatisfação em relação à forma como ela conduz a própria vida. E nesse exemplo, isso também seria uma parte das nossas sombras. Então, você confrontar as suas sombras é a mesma coisa que você abrir a porta daquele quartinho que você guardou todas essas informações ao decorrer da sua vida e ter que confrontar
lidar com elas. Mas em algum momento da sua vida, essa cobrança ela vem como parte de um processo de amadurecimento e desenvolvimento do indivíduo, seja psiquicamente ou espiritualmente, influenciando a sua vida como um todo. E quanto maior é a repressão dessas informações, maior a dificuldade em lidar com isso. Por analogia, seria parecido com uma mola. Quanto mais você vai gerando uma tensão, você vai apertando ela, mais aquilo gera uma contenção de energia para que ela possa saltar. Mas é lidando com as suas sombras e com esses aspectos que estão dentro de você, que são uma parte de você e não tem como evitar, que ao lidar com isso, de fato você irá conseguir ter uma realização plena na sua vida, um esclarecimento sobre si, libertando você das suas próprias prisões e alcançando o máximo do seu potencial, através da expressão mais pura do seu ser. Mas isso também requer muita coragem. E tem uma frase do Jung que diz o seguinte, que qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar o inferno. E se a gente for analisar simbolicamente essa frase, os céus seriam a nossa mente consciente e o inferno seria o submundo, que seria o nosso submundo interno, que é o nosso inconsciente. Então, para que a gente possa ter uma realização, obter um certo grau de consciência, de desenvolvimento e amadurecimento, a gente precisa descer ali no fundo do nosso inconsciente e lidar com o que tiver por ali. E na espiritualidade, essa estrutura se aplica da mesma forma. E a gente pode até fazer uma análise, baseado nessa análise simbólica que eu fiz agora, de que a ideia de céu e inferno, elas são empurradas para nós desde o berço, como uma forma de castigo ou suborno, onde você só alcançará o paraíso em troca de uma obediência cega, onde há regras e protocolos que você deve seguir sem questionar. Regras que foram criadas e elaboradas para reprimir e controlar a sua própria natureza, os seus instintos, os seus sentimentos, e não que elas não tenham uma função de estabelecer uma boa convivência social, mas que a sua rigidez acaba reprimindo também a nossa própria natureza humana. E de que se você seguir todos esses protocolos, todas essas regras, e tudo der certo, você terá uma recompensa no pós-morte. Mas isso se você não cair no meio do caminho. Senão você vai ser condenado ao inferno e queimará por toda a eternidade. Perceba que cria-se uma grande narrativa que nos afasta de compreender o que de fato é esse mal, o que de fato é esse submundo dentro da gente, o que de fato são essas coisas, traços, habilidades, características que nós vamos reprimindo e que são julgadas pela sociedade como algo negativo, como algo de baixa moral, como algo que é inadequado. E não à toa também, essas coisas elas se transformam em demônios, entre aspas, dentro de nós, de um ponto de vista mais psíquico, no sentido de algo que deve ser combatido e não compreendido. E perceba também que é uma história, é um jogo que foi feito desde o começo para que a gente perca ele, para nos manter escravizados e reféns de um sistema. Porque é impossível você não errar no meio do caminho. Afinal, nós somos seres humanos. E por mais que haja aquela ideia de perdão, essa coerção através do medo, ele gera essa repressão. Isso gera aquele não esclarecimento sobre quem nós somos em nossa totalidade, fazendo com que, ao conter e reprimir aquilo dentro de mim, eu também acabe projetando aquilo no outro e condenando o outro. Mas esse sistema, essa ideia, ela funciona muito bem. Por quê? Porque ela te oferece uma cartilha com todos os protocolos e passo a passo de como você deve agir, como você deve pensar. E assim, se você cumprir, você terá uma garantia de uma salvação. E isso gera uma sensação de conforto, pois existe ali uma entidade provedora por trás daquilo que está fazendo o maior trabalho por você, que está fazendo o trabalho duro por você, que você não precisa elaborar algo diferente, construir planos para assumir as próprias rédeas da sua vida, porque essa entidade ela já vai fazer isso por você. Então toda a sua vida ela está nas mãos dessa entidade. Basta apenas você confiar e obedecer cegamente, sem questionar. Mesmo que em troca disso você tenha que negar quem você é, negar quem realmente somos, porque é um caminho mais confortável e há uma garantia, entre aspas, de uma salvação. Então eu não preciso correr atrás e me salvar por conta própria.
porque tem alguém que me faz essa promessa. E não que seja errado se você se sente confortável nesse sistema de espiritualidade. É como eu disse no começo do vídeo, é um vídeo com o objetivo de trazer um questionamento, trazer uma reflexão sobre esse tema. E assim você tirar suas próprias conclusões do que faz sentido ou não para você. Mas independente disso, esse é um tipo de espiritualidade que ela não estimula o seu crescimento, o seu desenvolvimento e amadurecimento como indivíduo. Não é muito diferente, por exemplo, com os pais que são super protetores em relação aos seus filhos, onde eles querem controlar e vigiar o tempo todo a vida dos seus filhos, tirando o seu direito de ter a sua própria liberdade de expressão também, o seu próprio espaço particular, retardando assim o seu desenvolvimento, o seu amadurecimento. E é claro, eu digo numa situação extrema, e depois esses pais se lamentam, se questionam onde foi que eles erraram, mas desde o começo eles formataram uma relação de dependência, uma relação de aprisionamento, criando assim adultos infantilizados e dependentes. Mas se você busca um desenvolvimento, uma autonomia, um amadurecimento e uma liberdade, você terá que assumir a responsabilidade pela sua própria salvação, uma responsabilidade sobre as suas próprias ações e sobre a sua vida. E é por isso que é mais fácil seguir o outro caminho, em que já tem regras, protocolos e uma cartilha pronta de como você deve agir e pensar. E essa salvação de si mesmo não é esperar viver uma vida plena somente após a morte, mas viver uma vida plena aqui, agora, e não numa outra próxima vida, mas nessa vida. Pois senão, nós vamos nos manter reféns do amanhã, reféns de que uma próxima vida ela seja melhor do que essa. Mas por que não essa vida? Por que ela não pode ser a melhor? E esse é o preço da liberdade também. Você encarar as suas próprias sombras, que te aprisionam de alguma forma, que te impedem de ter uma realização plena e de ser você de uma forma íntegra, em sua totalidade. E isso significa enfrentar os seus próprios medos, os seus traumas, reconhecer as suas limitações, lidar com a culpa, com a vergonha, com a inveja, com a raiva, com o ódio, pois tudo isso é julgado como algo negativo, como algo do mal, mas que na verdade são aspectos da nossa natureza humana, que precisam ser compreendidos e acolhidos para que possamos lidar com eles. Então não é soltar os cães de uma forma descontrolada, no sentido de quando você sentir raiva e ódio, você acabar expressando isso de uma forma fora do seu controle, mas sim de reconhecer que você está sentindo um desses sentimentos para você lidar com consciência e expressar aquilo dentro dos seus domínios. E é justamente nesse dilema, nesse ponto, que tanto do ponto de vista espiritual e psíquico, que essa batalha ela surge, onde nós entramos em confronto com nós mesmos. E é nesse ponto em que, tanto no aspecto espiritual e psíquico, que essa batalha surge. Então, tudo que não é compreendido e que é ignorado ou reprimido, a tendência é ser julgado como algo maléfico ou algo negativo, e que deve ser combatido, exterminado ou eliminado. Mas nessa batalha, quando nós estamos buscando eliminar ou evitar uma parte da nossa natureza, que são os nossos instintos, características, emoções e sentimentos, isso gera um efeito contrário, dando ainda mais força psíquica para tudo isso. E quanto mais nós vamos reprimindo essas forças, mais elas ganham forma e potência, adquirindo uma certa autonomia, gerando uma grande influência sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas e comportamentos, gerando ações impulsivas, autodestrutivas, a própria autossabotagem, a frustração com tudo e todos, uma depressão, excessos dos mais diversos, vícios e etc. Então essas sombras elas acabam assumindo as rédeas pela nossa vida e nos conduzindo. E acabamos chamando de destino aquilo que o nosso inconsciente escolhe por nós. E uma outra tendência também é projetar essas sombras nos outros, como uma forma de escapismo para evitar assumir a responsabilidade sobre elas, onde o outro sempre será responsável pela nossa infelicidade, e nunca somos nós. Nós sempre seremos a vítima da nossa vida, e não tem como isso dar certo. Mas como lidar com essas sombras? E aqui eu vou citar uma frase do livro A Arte da Guerra, que diz o seguinte: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Então essas sombras, esse mal, entre aspas, que habita dentro de nós, ele não deve ser combatido,
mas sim compreendido. Aí você perceberá que de fato não há um inimigo a ser derrotado, que não há uma batalha a ser vencida, mas que na verdade os dois lados eles são aliados. E esse é o processo de integração ou de individuação. Não é você continuar separando você em partes, em bem e mal, em positivo e negativo, mas você juntar essas duas partes, pois você é luz e sombra, bem e mal. Você é seu consciente e o seu inconsciente, e não uma coisa ou outra. E enquanto não houver uma aceitação disso, uma integração de ambas as partes, você nunca será completo e você continuará lutando uma batalha que, desde o começo, está fadada ao fracasso. Então, você é o seu próprio herói, o seu próprio vilão. Você é o salvador e o destruidor. Você é o bem e o mal. E Deus e o diabo, eles estão dentro de você também. Assim você perceberá que esses dois polos são funções necessárias e que fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Há momentos em que você irá ajudar alguém e você se tornará o herói dessa pessoa. Ou há momentos também que você irá cometer erros ou discordar de alguém e você será o vilão dessa pessoa. Você pode salvar uma pessoa com uma palavra de incentivo, com uma palavra amiga, mas você também pode destruir uma pessoa ao ofender ela ou desmotivar ela. Você será o bonzinho se você agradar alguém, mas se você desagradar alguém, você será uma pessoa maldosa. E não há como escapar desse movimento pendular da vida. Ora estaremos em uma posição e ora em outra, assim como diz o princípio hermético da polaridade. Então, o caminho, de um ponto de vista pessoal agora, não é ser uma coisa ou ser outra, mas sim aceitar que você é ambas as coisas e saber distinguir quando é necessário expressar cada um dos seus lados. É o pilar da misericórdia e o pilar da severidade da árvore da vida, onde em certos momentos nós precisamos ser misericordiosos, pacíficos, emotivos, passivos, tolerantes e amorosos, mas em outros temos que ser enérgicos, firmes, rigorosos, assertivos, racionais. Mas o caminho do meio não significa ser neutro, e sim saber utilizar com consciência dessas polaridades para se manter em movimento, de acordo com a sua natureza e princípios. Então, você é luz e sombra, pois quem acha que é somente luz acaba se cegando, e quem acha que é somente sombra acaba se perdendo na escuridão. E deixa aqui nos comentários qual que é o seu ponto de vista sobre esse assunto. Deixa o seu like se você curtiu, compartilha com seus amigos e se inscreva nesse canal para continuar recebendo conteúdos desse tipo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.